Meu nome é Emanuel Araújo Machado. Junto com os demais autores, nós vamos apresentar o trabalho de identificação da melhor opção de equipamento para treinamento básico de pilotos com o uso da metodologia Strategic Choice Approach. Para isso, vamos fazer uma ambientação e mostrar a ambientação e o objetivo do trabalho, com a introdução, falar sobre a metodologia SCA, os resultados, discussões obtidos e as conclusões do trabalho. Na formação de um piloto, as atividades práticas de voo elas são importantes para o condicionamento psicomotor necessário. O treinamento em aeronaves reais ele utiliza muitas horas de voo e possui maiores riscos em função dos tipos de manobras executadas como treinamentos de emergência. O uso de simuladores de voo acaba trazendo segurança ao aprendizado necessário, a economia de tempo e recursos financeiros. Por isso, as Forças Armadas têm buscado como base as regulamentações da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil e juntamente com as normas americanas do FAR 60 para a classificação dos dispositivos de treinamento e estudo deles. Eles são divididos desde a categoria mais básicas, uso de computadores, simplesmente, até os Flight Training Devices, os FTDs, em nível 4 a 7, e os Full Flight Simulators, que são simuladores com movimento de nível A até D, sendo nessa da esquerda para a direita, aumentando o realismo. Nós temos dois exemplos, à esquerda o Full Flight Simulator, o Chef, que é um simulador de helicópteros, ele possui movimento, e o FTD, Flight Training Device, também, que é para um helicóptero Fennec. Esse daí não tem movimento. Ambos os simuladores foram desenvolvidos pela indústria nacional do Brasil. Esse trabalho tem como objetivo analisar e identificar a melhor alternativa de simulador de voo e sua forma de utilização para o treinamento básico de pilotos. Para isso foram selecionados os dispositivos de simulação mais realistas, que são os FTDs nível 6 e 7 e os Full Flight Simulators. A metodologia empregada nesse trabalho foi o SCA, garantindo então uma análise baseada em uma metodologia já solidificada cientificamente. Falando um pouquinho sobre o SCA é uma metodologia voltada para um auxílio de decisão em um processo que envolve altos níveis de incerteza. Ela é dividida em 4 modos: modelagem, design, comparação e escolha, possuindo múltiplas entradas e múltiplas saídas. O modo de modelagem é onde o foco do problema ele é definido, são definidas as áreas de decisão dos problemas, suas ligações e prioridades. No design, as áreas de decisão são analisadas em termos dos possíveis cursos de ação e as restrições que possam existir, de natureza técnica ou política. Na comparação, são definidos critérios para avaliação e comparação dessas áreas de decisão. E por fim, na escolha, as opções são analisadas e escolhidas. Faz-se uma análise das incertezas que ainda permaneçam e como que nós vamos lidar com ela. O processo todo ele é cíclico e com os seus modos interligados, ou seja, as decisões tomadas em um processo anterior podem ser alteradas pela análise do processo posterior. A coleta das informações para o trabalho deu-se por meio de entrevistas realizadas com os pilotos, instrutores e os gerentes. A partir dessas respostas, foi possível identificar os problemas enfrentados para a tomada de decisão e fazer a união dos pontos de vista em áreas de decisão. Os resultados do SCA, primeiramente, no modo de modelagem, foi a definição dessas áreas de decisão. Foram definidas 3 áreas, onde a primeira mostra os impactos econômicos, a segunda área de decisão são os impactos na segurança de voo e a terceira, qual o nível de fidelidade necessário desses simuladores. Uma análise preliminar mostra que as áreas de segurança de voo e de necessidade financeira, os impactos econômicos, estão ligados diretamente ao nível de fidelidade, ou seja, quanto maior a fidelidade, eu vou ter melhor para a segurança de voo, só que vai ter um custo mais alto. No modo de design foram delineadas então algumas opções para cada área de decisão. Então, para a segurança de voo, tem as opções de treinamento exclusivo no simulador, treinamento misto, ou seja, aeronave e simulador, treinamento exclusivo na aeronave. Para a área de fidelidade,
Então nós temos a opção de Full Flight Simulator, aquele simulator com movimento, e o FTD, que não tem o movimento. Nos recursos financeiros, foram 4 opções, que é a aquisição de simuladores, aquisição de aeronaves de instrução, aquisição de simuladores e aeronaves, e o uso de aeronaves em infraestruturas existentes. Com base nessa tabela de opções, dessas tabelas de alternativas, foram elencadas então 8 alternativas de A até H. No modo de comparação, de forma que pudesse comparar essas alternativas, foram criadas 3 áreas de comparação: a contribuição na formação do piloto, o custo financeiro e o tempo de implementação. Para cada alternativa dessa levantada, foi estipulado um peso para as áreas de comparação. Esses pesos tinham uma escala de 1 até 5, onde 1 era o menor grau, pior avaliação, né? Ou seja, menor contribuição, maior custo e maior tempo de implementação. O 0 ele era utilizado para dizer que o critério não era aplicado. A tabela final, a tabela de baixo, ele mostra o resultado de cada alternativa e os resultados em cada área de comparação, onde esses valores aí eram as médias obtidas pelas diversas opções de decisão. No modo de escolha, foi utilizado então um critério de pontuações mínimas para reduzir aquelas alternativas. E os critérios foram a contribuição com grau 3, o custo com grau 2 e a implementação com grau 3,5. Com base nesses valores, restaram então somente 2 opções, a letra C e a letra E. Dentre essas duas, o critério de desempate foi aquele que possuía o maior valor de contribuição na formação do piloto. Dessa forma, a alternativa C foi escolhida nesse processo. A C, ela representava o treinamento misto da aeronave com o simulador, o uso do simulador com movimento, o Full Flight Simulator, e por meio da aquisição de simuladores. A diferença para a letra E é que o simulador é o simulador tipo FTD, ou seja, aquele que não tem movimento. Né? Então, analisando cada uma dessas opções que foram a C e a E, a gente vê que a C, então, ela treinamento conjunto e o uso de simulador do tipo Full Flight Simulator. Pesquisas anteriores mostram que o uso desse tipo de simulador, né, durante a formação básica do piloto, ele reduz o tempo geral de formação e a necessidade de maiores quantidades de horas de voo em uma aeronave real. Ou seja, o piloto, o aluno, ele vai atingir os níveis exigidos, né, porém de forma mais rápida e com menor custo. A alternativa E usava o FTD. Né? Apesar dele possuir uma boa característica de realismo, ele não possui o movimento de cabine. Como o nosso objetivo era a formação básica do piloto, essa característica de movimento foi considerada muito importante, né, para a percepção das respostas da aeronave, por isso que foi escolhido com o movimento. A formação do piloto de forma conjunta, ou seja, com aeronave real e simulador, foi escolhido. Por quê? Somente o uso do simulador ele tinha uma desvantagem, né, que é a falta de realismo, por melhor que seja o simulador. Então, podendo trazer a obtenção de reflexo e respostas erradas para os pilotos novos. E a formação somente na aeronave real, a desvantagem dela é um maior custo associado, com necessidade de mais aeronaves, e menor disponibilidade de voo em função de condições meteorológicas e as paradas para manutenção. Com isso, esse trabalho que teve o objetivo de analisar e identificar as melhores alternativas de simuladores de voo, né, no treinamento básico, usando a metodologia SCA, esse objetivo foi cumprido, né, e a alternativa escolhida foi a utilização então de uma metodologia conjunta, aeronave e simulador, sendo o simulador do tipo Full Flight Simulator. Esse trabalho ele contribui como ferramenta de decisão no direcionamento dos novos modelos de simulador a serem desenvolvidos e adquiridos pelas Forças Armadas. E novos estudos ainda têm que ser feitos, né, para verificar a utilização dos modelos elencados na manutenção e elevação operacional dos pilotos já formados, né, para retificar ou ratificar os modelos de simulador a serem adquiridos. Muito obrigado.